Todos nós estamos sempre em algum lugar, em algum tempo. Não estamos aqui e agora. Estar sempre em algum lugar, em algum tempo, significa só poder ver na perspectiva daquele lugar e nas circunstâncias daquele tempo. A visão prévia, portanto. Em consequência dessa posição prévia, dessa visão prévia, a nossa concepção é a expressão desse nosso modo de ser e de estar no mundo. Imersos numa determinada circunstância, nós só vemos a partir da perspectiva em que nós nos encontramos. Nesse sentido, afirma Zaffaroni que o juiz neutro, asséptico, imparcial, objetivo é uma impossibilidade antropológica. Todo juiz é parcial. Todos nós somos parciais, e nós só vemos parte das coisas. Nós só vemos o objeto pelo lado da frente, diz o filósofo Edmundo Husserl. Os objetos visíveis só se mostram pelo lado da frente. Não significa que os outros lados não existem, apenas que estão escurecidos porque a nossa vista não chegou lá. Se ele só se mostra pelo lado da frente, mas eu preciso conhecer o outro lado, preciso perguntar para o colega Brandão aqui, o que é que você está vendo do lado de cá, do lado de lá? Somando dois horizontes, eu iluminei o objeto, aumentou o campo de visão. E se eu perguntar para quem está direito, para a esquerda, eu fechei todos os ângulos visuais. Isso aponta para uma coisa muito mais importante, que é intersubjetividade, humildade no conhecimento. Como nós só vemos parte, nós só vemos o lugar em que nós nos encontramos, temos que desconfiar das nossas certezas e confiar na informação do outro, porque nós somos o outro do outro. O outro existe, escreve com letra maiúscula. Eu sou o outro de vocês que estão me vendo, do outro lado. O que eu vejo, vocês não veem, o que vocês veem, eu não vejo. Mas se eu perguntar para vocês me perguntarem, ficaremos informados duplamente. E se caminhar um na direção do outro, nos encontraremos mais depressa, vamos reduzir a metade da distância. Essa distância é puramente física, geométrica, uma distância existencial. É somar pontos de vista, somar perspectivas. É desconfiar das nossas certezas. É humildemente somar informações. Dizia Ortega, que em vez dessa vaidade, querer ser o bom máximo, né? Integrar pontos de vista, como as afluentes convergem para formar o grosso leito do rio. Cada afluente é um riozinho, um riacho, um igarapé na minha terra, um veio d'água que forma o grande rio Amazonas, como o rio São Francisco, que nasce do botejamento lá na Serra da Canastra. Quando cursos dele vão chegando outros afluentes formando. Pois a vida jurídica, como a vida em geral, é uma integração de perspectiva, uma integração de pontos de vista. Ora, se no existir cotidiano, nosso modo de ser é assim, por que seria diferente do nosso modo de ser no mundo jurídico? O mundo jurídico não é um mundo diferente, não. O direito é a dimensão normativa da experiência humana. Como há uma dimensão religiosa, uma dimensão artística, uma dimensão econômica, uma dimensão física, há uma dimensão normativa na experiência humana. O que? É a organização normativa das convivências. Irá falar de ordenação das liberdades em convivência. Pois esse texto é o grande ordenador das liberdades em convivência. Cria uma ordem jurídica e funda uma unidade política. E essa unidade política só se preservará na medida em que a interpretação da Constituição seja uma interpretação socialmente compartilhável. No momento que o Supremo Tribunal Federal se evadir da sociedade, se evadir da realidade, começar a produzir decisões com relação às quais nós não teremos nenhuma afinidade, ele desaparecerá, porque ele é uma criatura constitucional, não é uma criatura extraterrena. Ele é cria desta Constituição. Nós instituímos. E é criado por uma Constituição democrática, logo é uma instituição democrática. O judiciário é democrático por natureza, definição. Aliás, diz que a Peresca é o mais democrático dos poderes do Estado. Porque com uma petição inicial, ele provoca todo o funcionamento da máquina judicial. E com 1000 assinaturas, a gente não consegue encaminhar um projeto de lei. Com a petiçãozinha inicial, da entrada no protocolo do fórum, começa a abrir-se um processo. E o Estado, como um todo personificado naquele promotor, naquele juiz, responde a essa nossa provocação. A sociedade se manifesta, se movimenta a partir de nós. Então, uma visão de que o texto constitucional é um texto a ser compartilhado.
E nesse juízo de compartilhamento nós estamos vivendo bem sobre ele há 20 anos. Emendas, reforma, revisão, tudo bem, ainda bem. Porque se ele não tivesse sido emendado, transformado e revisto, estaria esperando, já teria sido convocado uma nova constituinte. E o mesmo Marshall dizia, o processo constituinte é febril, o processo constituinte é traumático. Você pode a todo instante dizer, nós estamos a interpretar uma Constituição. E uma Constituição é uma coisa feita para durar, nas palavras dele, para reger do porvir todas as crises dos negócios humanos. Esta carta tem regido as crises dos nossos negócios. E tem regido satisfatoriamente. Atravessamos crises econômicas, crises políticas, e o texto sobreviveu. Tive a oportunidade de ser uma experiência profissional fantástica, fui advogado ativo do ex-presidente Collor, do Senado Federal. E vivenciei pessoalmente toda a funcionalidade deste modelo. Resolveu-se tranquilamente. Não passou pela cabeça de ninguém convocar uma tropa para cercar o Senado de madrugada. Pelo contrário, se abriu lá um tenso debate. E no final veio a decisão. Depois foi ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal confirmou aquela decisão. Então, a nossa suprema conveniência, sobretudo vocês jovens, nossa suprema conveniência é em torno deste catecismo, que é de todas as religiões e não é de nenhuma, porque é daquela que comanda todos nós, que é o catecismo do civismo, da racionalidade, da convivência ordenada. Interpretar esse texto é trazê-lo ao tempo, é atualizá-lo permanentemente, que a categoria de tempo irrompeu de vez na teoria do Estado, na teoria do direito, na teoria constitucional. Vê-lo como um documento aberto ao tempo, entregue à guarda de uma corte que nós instituímos como Suprema Corte, a qual foi atribuída a palavra final, que foi atribuída a competência para declarar inconstitucionalidade de lei. E cuidado com essa ideia de que o juiz não tem legitimidade democrática. A lei, está lá na Declaração de 1789, é a expressão da vontade geral. Quem foi que disse que a vontade geral só se expressa na legislação ordinária? Se a lei é a expressão da vontade geral, eu diria que a Constituição é a expressão da vontade generalíssima, que é a vontade das vontades, a suprema vontade, a vontade fundadora. Então, um tribunal que tenha a seu cargo e a seu encargo velar, como dizia a função do Império, velar na guarda desse texto, ou como diz a atual, guardar esse texto, é uma jurisdição de liberdade, uma jurisdição autoritária. E se aceitarmos o Capelletti, com isso eu encerro a nossa conversa, que as constituições modernas são codificações do direito natural, as cortes constitucionais são os protetores deste código, que é o código que normatizou os grandes direitos naturais. Muito obrigado pela atenção de todos.